Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactéricos e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no templo de nossos pais,
nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor. Amém. Ele já havia emudecido os saduceus, que vinham fazendo para ele ciladas. Porque, irmãos, forte a fala do Senhor, não é? Hipócritas, raça de víboras, serpentes, meu Deus, palavras fortes. E o que é mais grave é que essas palavras fortes foram pronunciadas por quem tem autoridade para falar isso, o Senhor Jesus. Porque os homens vão se tornando abomináveis, vão se degradando. A hipocrisia é isso, irmãos, é a pessoa apresentar uma face, mas ele é outra pessoa. Ele mostra um sentimento que ele não tem. Ele esconde um sentimento dentro dele e apresenta um outro sentimento. Ele mostra uma aparência, mas ele é outra pessoa. E ele vinha sofrendo vários ataques dessa hipocrisia desses homens. Chegaram perto dele, aqui um pouco antes, elogiando ele. Sabemos que é verdadeiro, ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade. E ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Fui só elogiando. É lícito, responde agora para nós, depois que elogiou ele bastante. É lícito pagar tributo a César ou não? O que eles queriam dele era uma resposta que colocasse ele em linha de colisão com Roma. Porque aquele imposto era pesado, e eles eram filho dali. Não era para cobrar. Mas eles falaram, é lícito pagar tributo a César ou não? Ele falou coisas, hipócritas. Vocês fazem essa pergunta, mas vocês querem me julgar num confronto político? Eu sei o que está no coração de vocês. Me dá uma moeda aí. Trouxeram pela moeda. Falou, aí na moeda, a efígie, a figura desenhada de quem que é? Falei, de César. Vai dar para César o que é de César. Dá para Deus o que é de Deus. Eu vim buscar o que é de Deus em cada ser humano e aquilo que não tem eu vou colocar. Sabe o que é triste, irmãos? Que a hipocrisia não ficou presa nos escribas. Não está retida nos fariseus. A hipocrisia é uma coisa maligna que está no ser humano e nós temos que nos livrar de toda forma desse tipo de sentimento perverso, irmãos. Nós temos que ser transparentes, sinceros. Aqui ele falou para a multidão, estava um povo ouvindo, e seus discípulos mais próximos dele. Na cadeira de Moisés, aonde um dia eu sentei um homem justo. Moisés conversou com Deus cara a cara.
Deus falou, eu converso com Moisés cara a cara, por muito tempo. Agora, quem estava lá? Alguns escribas e fariseus, que apertavam o povo. Eles conheciam a doutrina, eles conheciam o chamado hoje, Antigo Testamento, eles tinham a lei na mão, eles tinham os rolos da lei, eles conheciam. E eles ensinavam, só que a vida deles não refletia o ensino. Irmãos, a palavra de Deus não basta conhecer. É uma lenda que está sendo dissimulada hoje, disseminada em todos os cantos. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Até aqui está muito bem, é verdade, temos que conhecer, mas não basta. Conhecer a Bíblia como se conhece alguma disciplina que você aprende numa faculdade, isso não vale nada. Só vale o conhecimento da palavra de Deus, só vale quando ela modifica a nossa forma de ser. É quando nós não conhecemos só a palavra, nós praticamos a palavra que conhecemos. Conhecer a palavra sem praticá-la é hipocrisia. Não adianta eu conhecer a palavra. Eu posso conhecer o texto de Gênesis e Apocalipse, eu posso conhecer tudo. Se eu não for praticante da palavra, ela não tem nenhuma eficácia em mim. Para mim ela não serve nada. E é precisamente isso que acontecia com aqueles homens. Eles conheciam, eles ensinavam, mas eles não praticavam, eles eram hipócritas. Não pode fazer isso, hein? Você não adultera, hein? Que Deus não aceita adultério. Eles adulteravam. Vocês não roubam, mas eles roubavam. Vocês não mintam, mas eles mentiam. Isso tipo de religiosidade é uma religiosidade maldita. Ela não tem nada diante de Deus que traga algum tipo de agrado. É isso que o Senhor encontrou lá. Na cadeira de Moisés estão aí, escribas e fariseus. Façam as coisas que eles mandam, mas não imita a vida deles não. Porque eles ensinam, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Põe fardo pesado nos ombros. Nós vemos hoje aí, irmãos, não estamos aqui diminuindo nenhuma denominação religiosa, mas tem igreja, irmão, que eles extraem tudo, vai tirando do povo tudo que tem, dinheiro, oferta, e vai tirando, vai pôr no fardo pesado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que subir no monte, se não orar no monte, Deus não escuta, e vai criando, irmãos, isso aqui, claro que naquele tempo era diferente, o fardo era outro, mas hoje nós vivemos a mesma coisa. Irmãos, religiosidade nunca honrou a Deus. A palavra de Deus, para honrar Deus, ela tem que entrar em nós e modificar a nossa estrutura. A palavra é tão forte, não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Há pouco disso eu trouxe, vocês lembram? Quando ele foi procurar figo numa figueira, só tinha folha, falou, maldita sejas tu. Ali foi um anúncio, nunca mais apareceu fruto espiritual dentro de Israel, depois que o Senhor Jesus foi embora. São quase 2000 anos, nunca mais levantou um profeta lá. Nunca mais teve um vidente, como o Antigo Testamento chamava, alguém que anunciava as visões de Deus. Naquele tempo, no Antigo Testamento, o profeta era também chamado de vidente. É diferente do que se pratica hoje em algumas igrejas reencarnacionistas, não tem nada a ver com isso. Era o profeta, acabou. Estão lá lamentando a sorte, enterrando, todo dia, enterram oração lá no Muro das Lamentações, batendo no peito, chorando, clamando, fazendo ofertas, estão lá com novilha, estão com os talheres do novo templo que eles querem construir. Mas o templo, o Senhor já vem construindo desde que ele passou por lá. E o templo que ele está construindo é um templo diferente, não é feito com pedras. É esse templo aqui que ele está construindo em cada um de nós, para o louvor do teu nome. Eles mostraram para Jesus, olha que templo, olha que estrutura. O Senhor falou, não vai ficar pedra sobre pedra aí.
que não seja derribada. E depois ele falou assim, derriba esse templo, em 3 dias eu reedifico. Ele já não falava do templo de Salomão, ele falava de Jerusalém, ele falava do templo do seu corpo. Esse é o templo que ele está construindo. O homem e a mulher de Deus, ele pega a palavra, às vezes ele não sabe muita coisa, não, ele sabe pouco, mas o pouco que ele sabe, ele guarda. O pouquinho que você conhece, você é fiel. Isso vai te bastar. Vai ser suficiente para você. Ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai te dar. Nós estamos aí, irmão, cheio de doutores, sabe tudo, critica tudo, tudo está errado, ninguém está certo, só ele sabe tudo. Mas a vida com Deus não se resume em conhecimento, ela se resume em prática de fé, prática com obras. A fé tem que nos arrastar às obras, senão não é fé. É isso que acontecia lá. E fazem todas as obras a fim de serem vistos. Eles gostavam de ser chamados de rabi, que quer dizer mestre. Ocupar o primeiro lugar nas festas. Eles usavam um vestido bem largo, com filatérico, com umas bolinhas na ponta, mostrando a sua idoneidade. Faziam oração assim no meio da rua. Quando eles jejuavam, eles desfiguravam a rua de tal maneira que todo mundo via que eles estavam fazendo jejum. Assim, ó, tudo que vocês estão fazendo só serve para vocês. Para mim, vocês já receberam o galardão de vocês, vocês já estão sendo chamados de mestre, vocês aonde vão, vocês são aclamados. Uma hora ele falou assim, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, eles estão aqui, quando jejuam, não sai falando pelos 4 ventos que jejua. Quando faz uma obra com a mão esquerda, a mão direita não fica sabendo, não toca trombeta. É diferente de obra social, irmão. Obra social é assim, eu construo uma casa para alguém, chama uma TV, filmo, olha, o fulano de tal, organização tal, fez uma casa, olha que coisa, já recebeu o galardão já. Quem trabalha para o Senhor trabalha escondido, anônimo, não sai expondo. Quando expõe, é o Senhor. Como que você recebeu isso? Deus preparou, aí Deus entra na história. É a obra de Deus, foi Deus que preparou. E Deus prepara mesmo. Deus faz coisas aí, irmãos, que as pessoas naturais não têm nem ideia. Deus vai levar a gente para o céu, é isso que Ele está prometendo. Mas Ele interfere na vida, Ele interfere na vida financeira, sentimental, profissional. Interfere. Tem pessoas que Deus capacita na vida profissional, ajuda ele. Não é porque Deus veio para isso. Eu já vi falar, Deus não se interessa com isso. Deus se interessa com tudo que diz respeito a nós. Nos ajuda em tudo. Toda a esfera de nossa vida está sempre pronto para nos ajudar. Mas o cerne de nossa história é a salvação. É o que os escribas e fariseus perderam de vista. Ficaram presos em ritos, cerimônias, e o Senhor já andava irritado com eles. Não chama ninguém, já pensou isso? Não chama ninguém de pai, mas nós temos pai, nós chamamos uma pessoa de pai. Um pai é pai, está escrito honra pai e mãe. Mas não é esse chamar que ele está dizendo. Veja bem, nós somos gerados pelo nosso pai. Ele está dizendo o seguinte, agora vocês nasceram outra vez, vocês foram gerados pelo Pai Celestial, vocês não têm outro pai. Vocês não têm ninguém que possa gerar vocês, nós somos gerados por Deus, na pessoa de Jesus. Por isso que nós não temos outro mestre. Mestre para engenharia, medicina, química, existem aos milhões. Pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, são mestres. Quando faz mestrado já é mestre. Mas ele está dizendo assim, concernente à vida eterna, só eu posso ensinar. Porque ninguém esteve onde eu estive. Eu sou o único, sabe o que ele fala? Ninguém subiu ao céu, não é o terceiro céu. Ninguém subiu ao céu dos céus, senão aquele que já desceu. Eu sou o único que conheço tudo e eu posso ensinar vocês aqui embaixo com relação às coisas que estão lá em cima, para um dia nós encontrarmos lá. Não tem ninguém aqui embaixo que conheça as coisas lá em cima. Então o que eles vão ensinar para vocês? No tocante àquilo que só eu sei. Só eu sou mestre. É exatamente o que ele está falando. Eu sou vosso mestre, é o Cristo, falando de si mesmo. E tem mais.
Olha aqui. O maior de entre vós será vosso servo. Isso aqui é contraditório com o mundo inteiro. Quem é que quer ser servo? Nas empresas é uma guerra de ego, nas universidades. Cada um quer tomar o lugar do outro, ainda que não fale isso, não age de tal maneira que, no fundo, é isso que eles desejam. Mas não se mostram assim. É sempre dissimulado, é uma competição, é uma guerra desleal. Tem até fraude, tem até intriga, tem até mentira, para ver se desestabiliza aqui uma chefia, aqui outra ali. É uma coisa perversa. Mas, irmãos, eles querem o topo, mandar, dar ordem. O Senhor Jesus ensinou diferente. Você quer ser o maior? Então você se abaixa a ponto de servir todo mundo. Vira servo de todo mundo. Sabe por que ele falou isso? Porque foi isso que ele fez. Ele não ensinou a disciplina que ele aprendeu, não. Ensinou a disciplina que ele executou. Ele perguntou, quem é maior? Quem se assenta na mesa para ser servido ou quem vai à mesa para servir? Eles falaram, bom, eu acho que quem é maior é quem está sentado à mesa. Quer dizer, eu não estou sentado à mesa, eu venho servir vocês. É isso que ele está dizendo. Compreendeu, irmão? Não querer essa primazia, não querer buscar aquilo que não é nosso. Isso aqui, irmãos, é contrário a tudo que ensina-se o mundo. Ainda que não fale abertamente, dissimuladamente é o que nós vemos no mundo sendo ensinado. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem tantos exemplos bonitos na Escritura. Nós vemos pessoas que tentaram se exaltar e Deus abaixou. Pessoas que se abaixaram e Deus os levantou. É tudo diferente do mundo, irmão. Quantas vezes... E nas Escrituras tem uns exemplos tão lindos, irmão, tão lindos. Pessoas que estavam lá no fundo do poço, abaixado, humilhado. E o Senhor olhou para eles com um olhar de misericórdia e levantou. E tinha uns que estavam lá em cima, o Senhor abaixou. Herodes é um que estava lá em cima. Ali é uma dinastia, né? Tem aquele primeiro Herodes que tentou matar Jesus. É uma dinastia. E Herodes era bem grande. Um dia ele fez um discurso, eles falaram lá embaixo, isso não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ele não deu glória a Deus, não, ele deu glória a ele mesmo. Ele foi ferido por Deus, morreu, todo tomado de bicho, abaixou-se, tentou ficar muito alto. O primeiro que tentou ficar muito alto, morava lá em cima. Morava lá em cima. Ele quis ser maior do que todo mundo, está escrito em Isaías, ó tu que disseste no teu coração, me assentaria acima das estrelas de Deus, eu te colocarei lá embaixo, te farei um monstro abominável diante dos olhos dos homens. Entre nós, que ninguém queira ser o maior. Pode ter certeza que você sendo pequenininha, é aí que Deus sempre te quis, é aí sempre que Deus vai te ajudar. Eu acho tão maravilhoso e tão profundo o que o Senhor fez com aquela mulher, que sempre o Senhor me traz a lembrança. Para mim, é o exemplo clássico que não vai morrer nunca. Não vai morrer nunca. Ela gritando, uma filha endemoniada, e o Senhor falou com ela, eu não vou poder resolver seu problema, porque eu vim dar comida para os filhos, e você não é filha, e eu não vou dar comida para cachorrinho. Vocês lembram disso aí? Aqui nós vemos um exemplo dos extremos. E ela se abaixou e falou, é verdade. Mas também tem uma coisa, Senhor, quando o patrão está comendo e cai uns migalhas no chão, os cachorrinhos comem. O Senhor não pode deixar cair uma migalha no chão? Eu aceito que eu sou umas cachorrinhas, mas eu estou precisando só de uma migalhinha. Irmãos, é isso que está aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tão triste isso aqui, ó. Pois fechais aos homens o reino dos céus. Fechais. Eles tinham a chave na mão. Ele podia abrir a porta. Sabe o que é a chave? É a palavra de Deus. Eles tinham na mão a chave. Vocês tinham a chave.
Você tinha que conhecer em mim a autoridade divina. Vocês tinham que falar para esse povo: eis aqui o Cordeiro de Deus, como João falou. Não me sigam mais. Larguem cada um de nós. Vão seguir Jesus. Você sabe, a Escritura aponta. Os textos bíblicos mostram sobre minha chegada. Vocês não me reconhecem, vocês fecharam a porta, vocês não me aceitam. Chegaram a ponto de falar: ele tem demônio. Ele é samaritano e tem demônio. Olha que ponto que chegaram os homens que tinham a chave na mão. Mas os pequenininhos, os machucados pela vida, chamavam, gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E encontraram misericórdia. E você vai encontrar misericórdia de Deus todas as vezes que você chamar por Ele. Porque o Senhor procura aqueles que têm o coração quebrantado e não se engrandece diante de si mesmo, nem diante de Deus. Tinha a chave na mão. Não entraram. Mas o que é mais triste, que não deixaram os que estavam para entrar. Estava segurando eles na porta. Eles falaram: esse não é de Deus. Não é de Deus, esse homem não é de Deus. Eles tinham escribas como quem tinha informação, se recuavam. Aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Eles já estão me ouvindo, você põe eles para fora. Vocês falam que eu não sou de Deus, vocês reprovam minhas obras. Uma vez ele falou: por qual das minhas obras vocês querem me matar? Fala comigo. Qual obra que eu fiz que justifica esse ódio de vocês contra mim? Falem. Eles não tinham obra para falar. Não é por causa de nenhuma obra. Por causa de quem então? É porque você, sendo homem, se faz filho de Deus. Mas ele tinha o testemunho de filho de Deus. Ele curava cego de nascença, leprosos, ressuscitava mortos e, sobretudo, ele perdoava pecados. Ele tinha credencial de filho de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações. Aqui vem, irmão, o explorar da igreja. Explorar, tentar extorquir o povo com dinheiro, com oferta, com tantas coisas. Quantos que vivem debaixo de julgo assim? O salário medido, mal consegue pagar as contas. Tem dízimo, tem não sei mais o que, mas o 14º dízimo, é tanta oferta. Irmãos, aqui a palavra de Deus faz isso aqui. Não estamos condenando dízimo. A igreja que quiser cobrar dízimo, isso aqui nós não estamos condenando. Estamos condenando aqui, irmão, a congregação não cobra. Mas não se trata disso. É dos excessos, irmãos. É dos excessos. É empobrecer uma viúva para ficar mais rico. É isso que está sendo reprovado aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é prosélito? Prosélito é um novo convertido. Vocês convertem alguém para a religião judaica. Depois que ele vira crente na religião judaica, eles observam vocês, eles ficam pior do que vocês. Olha que palavra dura. Depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso não é forte demais? Vocês fazem eles filhos do inferno, porque vocês também são. E eles ficam pior do que vocês. Porque chegam aqui, vocês chegaram aqui, já chegaram aprendendo coisas mais ajustadas. Agora estão chegando agora, eles estão aprendendo, vendo o jeito de vocês viverem, eles estão pior do que vocês. Filho do inferno. Meu Deus, que peso, que palavra pesada. Condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Aqui vem o apreço, a riqueza, a aparência. Quem jura pelo templo, não tem muito problema. Mas quem jurar pelo ouro do templo é devedor. Olha que troca de valores. Olha que mudança de valores. O templo, ali nós estamos falando do templo de Salomão, que era o templo de Jerusalém nessa altura. Ali é onde Deus habitava, por assim dizer. É onde o judeu ia adorar Deus. É onde Deus deveria estar presente. Pelo menos ali encontraria eco às orações dos judeus.
Vocês não dão valor ao templo. É o lugar onde Deus escolheu para se manifestar seu povo. Agora vocês olham, é o ouro do templo. Vocês percebem isso aqui? Como que o ser humano vai trocando os valores, vai fazendo uma mudança na escala de valores deles? Insensatos e cegos. Quem que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês falam que a oferta é maior do que o altar. Mas quem santifica a oferta é o altar. Se o altar for santo, tudo que você colocar lá em cima está santificado. Agora vamos remeter isso para o tempo atual. Onde está o nosso altar? Onde está o templo? O templo está aqui, ó. O altar é o nosso coração. Se seu coração for santo, tudo que sai dele é santo. Se o coração seu for impuro, tudo que sai dele é iníquo. Uma vez o Senhor sentou com seus discípulos e ele não lavou as mãos, porque ele tinha vindo do campo, da cidade, no mercado, não sei. E eles ficaram olhando e falaram, ele não lava a mão, nem os discípulos dele, olha que homem é esse aí. Ele falou, vocês estão observando que meus discípulos não lavaram as mãos, nem eu? Mas eu quero falar uma coisa para vocês, o que contamina um homem não é o que entra pela boca, não, é o que sai. Ele entrou nisso aqui, ó. O que contamina um homem é o que está aqui dentro, ó. É daqui que sai inveja, mentira, adultério, lascívia, ódio, crime, violência, inimizade, porfia. É daqui que sai. O que contamina um homem é daqui. Comer com a mão suja não contamina o homem. Ele não está falando de bactérias, não contamina a natureza espiritual do ser humano. E o meu assunto é com o espírito. Eu não sou médico para cuidar para tratar de assunto sanitário. Meu assunto é alma. Ele sara corpo, claro. O assunto dele, ele nunca fez tratado sanitário, ele nunca deu recomendações médicas. O assunto dele é restaurar a nossa estrutura espiritual. É isso aqui, ó. Eles davam importância às coisas erradas. Hoje nós damos mais valor ao templo do que aquele que deveria estar habitando nele. Quando Salomão inaugurou o templo, irmãos, encheu de fumo aquele lugar que ninguém conseguiu entrar. Era Deus mostrando a sua glória ali, porque Deus, claro, isso aqui não é o que ele queria fazer, encher de uma fumaça um templo, mas ele estava mostrando que eu estou aqui, porque ele não podia tomar o coração do homem. Mas hoje não. Hoje Deus não quer encher um lugar de fumaça, Ele quer encher o nosso coração de glória. De glória. Agora esse corpo nosso, irmãos, ele é transitório. Ele tem que ser observado, tem que ser limpo, tem que ser puro, tem que ser casto, sim. Mas tem pessoas que tratam do templo, mas não cuidam do morador. Nós vemos uma sociedade hoje toda voltada para a aparência, para conteúdo, quase nenhum. Tem pessoas que passam a vida regrada, apertada, meticulosamente calculando as dívidas para comprar um carro novo. A casa não tem, vive de aluguel, não compra uma casa melhorzinha ou uma casinha simples, porque tem um status de ter um carro bom, ter uma roupa... Irmão, nós vivemos de aparência. Vivemos de aparência. Pessoas que querem mostrar o que elas não são. É a hipocrisia da sociedade. Eu me lembro quando era moço, eu li um poema, irmãos. A gente vê as pessoas passar, achamos que elas são felizes. Eu lembro que eu li um poema, ele falava assim, se pudesse o espírito que chora ver por intermédio da máscara da face, se tudo que punge, se tudo que devora o coração no rosto se estampasse, quanta gente que inveja agora nos causa, piedade então nos causasse. As pessoas vivem para mostrar, muitas vezes, o que elas não são. Temos que cuidar do nosso templo, sim, mas cuida do morador, a sua natureza espiritual, a sua vida com Deus. As academias, aí, toda academia, ginástica, cirurgia plástica, botox, eu não sei mais o que, é procura da aparência, tem que fazer cirurgia, tem que fazer aquilo, tem que dar um retoque aqui, tem que dar um retoque ali, mas olha, chega em casa não ora, não tem vida com Deus, não chama os filhos para orar, faz um botox no seu espírito aí, ó,
Faz uma plástica na sua performance diante de Deus. Voltar a atenção mais para o eterno. Se investir demais aqui vai dar prejuízo, hein? Porque depois sua casa fica aqui, ó, e o morador vai embora. E nós temos que investir aonde tem. Quer cuidar do seu corpo? Faz bem. Mas olha, cuida do morador. Cuida do morador. Trate bem dele. E a palavra de Deus é para isso, irmão. Para despertar em nós o que está escondido em nós. É para isso que vem a palavra de Deus. Para nós acordarmos, para nós termos uma vida espiritual realmente ativa. Para não ficarmos na letargia que está aí. Porque olha, esses escribas, eles tinham tudo na mão. Tinha conhecimento, conhecia tudo, mas era só. Eram estéreis. Não produzia fruto. Que isso não aconteça entre nós, irmãos. Que a palavra em nós produza frutos, que a gente transforme a nossa estrutura pela mudança que a palavra propõe acontecer conosco. Olha aqui, vocês dizimam, essa aqui é uma palavra forte, vocês dizimam hortelã, entre e cominho. São coisazinhas como é que chama isso? As pessoas cultivam é um hortifruti, do jardim de casa aí, como é que chama? Esqueci. A horta. São frutos da horta, irmão, baratinho. Vocês pegam, dízimo até daquilo que está na horta. E vocês ignoram a lei, olha, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês tinham até que cobrar o dízimo, tudo bem. Por quê? Porque Jesus estava ainda na terra, presente, e a lei prevalecia. A congregação não cobra dízimo, porque nós entendemos que o dízimo é a herança da lei. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos trouxe a graça. E na graça, em momento nenhum, nós lemos que nós temos que pagar dízimo. Por isso que nós não pagamos dízimo. O dízimo, para nós não cobramos. Na nossa visão espiritual, o dízimo ainda é uma herança pertinente à lei. E não estamos criticando nenhuma igreja que queira cobrar. Estamos expondo a nossa forma de fé. Agora, aqui o Senhor fala, vocês tinham que cobrar, porque ele ainda não tinha morrido. Não tinha cumprido a lei. Condutores cegos. Vocês veem que o Senhor Jesus não poupou palavra, não? Já pensou um cego conduzindo outro cego? Que bela caminhada que vai dar isso aí? Espiritualmente é isso que estava acontecendo. Vocês são cegos. E o pior é que vocês pegaram a multidão para andar com vocês e vai todo mundo cair no buraco. Vocês deviam abrir a porta e vocês fecharam. Mas a palavra de Deus abre a porta para nós. A palavra de Deus abre a porta para nós. Conhecemos em quem nós cremos. Condutores cegos. Vocês cuidem de detalhes mínimos. Ele podia dizer aqui, né, não citou. Assentar numa mesa sem lavar a mão escandaliza vocês. Mas mentir, adulterar, roubar, não escandaliza. Vocês comem um mosquito pequenino, que o mosquito é o menor animal chamado imundo no mundo judeu. Né? Na alimentação judaica, o mosquito é o menor. Se cai um mosquito num vaso de perfume, de unguento, tem que jogar tudo fora. Porque o mosquito é impuro e contamina tudo. É o menor. Vocês comem o mosquito, vocês cuidam de tudo. E camelo é o animal, o maior animal no mundo judeu, impuro. O árabe come o camelo, mas o judeu não. E vocês comem o mosquito. Às vezes vocês engolem um camelo inteiro. Vocês cuidam de pequenos detalhes, mas as coisas, vocês cobram dízimo de hortelã, de arruda, e vocês não praticam, olha aqui, ó, vocês não praticam juízo, misericórdia, nem têm fé de verdade. Vocês estão engolindo camelo e coando mosquito. Vai cobrar dízimo de hortelã? É isso que ele está dizendo. Vocês deviam estar preocupados com isso, juízo, misericórdia e fé. Irmãos, isso aqui, lamentavelmente, não está preso no mundo antigo, não. Não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, e toda imundícia. A sepultura, vocês já viram aí? Não preciso falar. Tem sepulturas bonitas, feitas de mármore, granito, com inscrições,
alguns desenhos, mas ninguém quer olhar lá dentro, porque é só de fora que é bonito. O Senhor falou, vocês parecem bonitos, que ninguém consegue olhar vocês por dentro, mas eu olho. E olhando vocês por dentro, eu só vejo coisa imunda dentro de vocês. É muito pesado isso aqui. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Todo mundo acha vocês justos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que isso não aconteça com nenhum de nós, irmãos. A partir de mim que prega essa palavra. Deus que nos livre de ter aí, de ser sepulcro caiado. Das pessoas acharem que nós somos uma coisa e escondemos outra. Aonde quer que você escute essa palavra, haja temor no seu coração. Haja temor no seu coração. Porque Deus não aceita isso aqui não, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês edificaram os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Mas se nós estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, nós não aceitaríamos essas coisas. Vocês confessam que esses que mataram esses profetas eram seus pais. Serpentes. Vocês já pensaram essas palavras, irmãos? Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Vocês estão percebendo que quem pratica essas coisas aqui, o Senhor está dizendo que não vai escapar do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Mas tudo isso para que recaia sobre vocês, para encher a medida. Você sabe que nós temos que encher a medida? Cada ser humano tem uma medida para ser cheia, de coisa má e de coisa boa. O crente tem uma medida para ser enchida de coisa boa. E a pessoa iníqua tem uma medida para ser cheia de coisas má. Porque vai chegar no final da vida de cada um, o ser humano estará cheio da sua medida, cheio de iniquidade ou cheio de valores cristãos. Essa é a proposta do Senhor. Não vai acontecer de chegar no dia de juízo, no tribunal de Cristo, ter dúvida, será que esse vai para o inferno ou para o céu? Bom, ele fez tanta coisa, teve fé, mas teve esse problema aqui e ali. Não vai ter dúvida não, no tribunal de Cristo é clara a separação de salvo e condenados. Vai ser muito claro isso aqui. E ele faz um lamento. Jerusalém, Jerusalém, que lamento. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Você sabe a história, não preciso falar detalhe. No ano de 70, Jerusalém foi totalmente destruída. Quase 1900 anos passaram. Os judeus esconderam pelos cantos, expulsos da Europa, e vieram para o continente novo, se esconderam aqui para o Brasil, para a Argentina, procurado por todos os cantos, perseguido. Lá na Alemanha, só Hitler matou 2 milhões no gueto de Varsóvia. Irmãos, uma perseguição implacável. A vossa casa vai ficar deserta, vai custar caro para vocês isso aqui. E fala mais, desde agora vocês não vão me ver mais. Até que digais, até que, há uma data aqui, digais, bendito que vem em nome do Senhor. Vocês não vão me ver mais, mas quando apertar bem as coisas, quando as coisas estiverem bem aflitivas demais, o Senhor vai voltar. E o judeu, fiel à lei, vivo ou morto, vai olhar para Jesus e vai confessar: esse é o meu Redentor, esse é o Messias que eu sempre esperei, e Ele é em quem eu creio. Sabe o que está escrito em Romanos? Assim está escrito. Olha, nós que somos gentios, gentio quer dizer não judeu, nós somos colocados
numa videira, numa oliveira, não enxertia. Nós não éramos ramos originais. Se eu quebrei os ramos originais, tirei e coloquei vocês. Porque eles não acreditaram em mim, eu rejeitei eles e enxertei vocês. Nós somos enxertados em Cristo. Agora, veja bem, eles não me aceitaram, ficaram na desobediência. Vocês eram desobedientes, me aceitaram, eu aceitei vocês. Mas se eles me aceitarem, eu pego e enxerto eles outra vez aqui. Ora, eu usei de misericórdia com vocês, eu vou usar de misericórdia com eles. É isso que ele anuncia. Eu nunca mais volto aqui, até que vocês aprendam a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas nós dizemos hoje mesmo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja Jesus Cristo que já veio e permanecerá conosco até o final de nossa jornada. Nós haveremos de nos encontrar, judeus e gentios. Jesus, quando subiu à cruz, ele quebrou uma parede que separava judeu de gentio. Só os judeus tinham a palavra. Ele derrubou a parede no chão. E dos dois povos ele fez um, que é a igreja. E esse povo vai fazer parte na volta do Senhor Jesus. Até lá, restam guerras e tempos trabalhosos. Infeliz do ser humano que rejeita Jesus. Para esse tal, não há mais chance. Só dias sombrios, só trevas, só lamentos. Feliz é o homem e a mulher que tem Jesus como seu pastor. Porque por mais que sejam difíceis os dias, Cristo sempre tem uma saída para nós. Deus seja louvado. Oremos, vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente,
Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, para que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então, irmãos e irmãs, Andade leu, acompanhou, ouviu a leitura desta carta, desta epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E aqueles que atentaram bem naquilo que leu, que acompanhou, vemos a riqueza de ensinamento que contém aqui, que para nós serve, se a observarmos, serve de uma maneira especial, forte, para a nossa pureza e para a nossa salvação. Aqui tem, irmãos, conselhos, ensinamentos, orientações
E o crente, então, não tem outra desculpa senão obedecer, aceitar e garantir a sua entrada na glória de Deus. Então aqui o apóstolo primeiro fala da unidade da fé. Ele, como preso do Senhor, ensinava para que nós andássemos como é digno na vocação que fomos chamados, e andar em santidade, em mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando sempre guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então são ensinamentos, são conselhos que devem fazer parte da vida do crente. É a paz, é a mansidão, é a humildade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros e guardando sempre a unidade do Espírito pelo caminho da paz. Porque aquele que não procura a paz, mas vai pelo caminho contrário da paz, que é a diferença, que é a contenda, que é a guerra, aí não tem vitória, aí só tem problema, só tem dificuldade, só tem aflição, só tem separação, só tem contenda, mas a palavra vem que a nossa vida, que o nosso comportamento, que o nosso caminho, que a nossa jornada seja sempre pelo caminho da paz, pelo caminho do amor, pelo caminho da misericórdia, pelo caminho do perdão. Então viveremos em paz, juntos, unidos. Aí então se apresenta, aí está a presença de Deus na nossa vida para nos ajudar, nos guardar e nos preparar para a vida eterna. Que a guerra, que a contenda não faça parte da nossa vida, mas a vida do crente deve fazer parte. É a paz, é o caminho do amor, da misericórdia e do perdão também. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Até 7 vezes. Senhor respondeu, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí demonstra o quê? Demonstra o nosso amor, a nossa misericórdia e também a virtude de perdoar e ajudar aquele que precisa de um perdão. O irmão tem essa virtude, tem essa facilidade de estar sempre junto, de estar perdoando, de estar abraçando. Mas o teu irmão não tem essa virtude. Ele é diferente, nem todos somos iguais. Então, se essa virtude está no teu coração, abraça o teu irmão. Leva um pouquinho mais de amor, de misericórdia e de perdão. Faça-o entender que nesta graça prevalece o perdão, a misericórdia para a nossa salvação. Então, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Quer dizer, o caminho é um só. Deus no céu criou esta terra, criou o homem para viver a eternidade. E Ele espera um dia, então, que sejamos obedientes à sua palavra, para então viver com Ele na eternidade. Mas para isso é necessário a obediência à sua palavra. Não tem outro caminho. Ou é obedecer, ou é obedecer. Não tem outra saída. Então aqui ele ensinava a viver
em uma unidade de fé, de confiança, de certeza para a salvação. E esse povo tem que ter esta unidade. Somos um povo só, povo de Deus aqui na terra. Lá o apóstolo escrevendo a Tito, ele manifestou: Deus tem na terra um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esse é o povo de Deus, especial aqui na terra. Especial o que é, o que representa aquilo que é especial. Ele é superior ao normal. Coisa normal, todos praticam, fazem. Uma irmã faz um alimento, ali normal, mas tem dia que o marido fala: hoje a comida está especial, quer dizer, ela está acima do normal. Esse povo é especial, acima do normal, porque tem o amor, tem a caridade, tem o perdão, tem a misericórdia, tem os dons de Deus, tem aquilo que é necessário para entrar no céu. Que esses dons, essas virtudes, pelo poder dessa palavra, entre no nosso coração e sejamos mais crentes na presença de Deus. Como ouvimos na oração, hoje termina este ano, daqui a pouco começa o ano que vem. É tudo igual, não muda nada. Mas podemos mudar. Podemos melhorar, podemos ser mais crentes, podemos ser mais misericordiosos, podemos ser mais amáveis, podemos ser mais ali com os dons do céu, na oração, no atendimento da obra, na paciência, na misericórdia, na união, na unidade. Vamos melhorar, a palavra vem. Que todos nós que estamos ouvindo essa palavra diante de Deus e na comunhão, Senhor, ajuda-me a melhorar, a ser mais crente, ser mais fiel. Se seu pedido é sincero, a palavra vem, o Senhor vai te ajudar. Ser mais crente. O ano 2026, eu serei mais crente na presença de Deus. Então vai aparecer obras, vai aparecer maravilha, aparecerá movimento, aparecerá santidade, aparecerá pureza. E o Senhor nos tirará sempre, ou nos livrará da mão do adversário. Aqueles que estão indo embora, o Senhor vai trazer. Sejamos mais crentes, fiéis ao Senhor, e o Senhor operará no nosso meio. Ele mesmo diz aqui: de uns para apóstolos, outros para profeta, evangelista, pastores, doutores. Para que isso? Que necessidade havia? Está aqui querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, tem uma medida para chegar, existe uma melhora, existe um aperfeiçoamento que nós devemos entrar por esse caminho, e a palavra vem. Se nós meditarmos nesta palavra, obedecermos, colocarmos em prática, a palavra vem, haverá um aperfeiçoamento, haverá uma melhora na tua vida espiritual. Senhor te dará oração, o irmão, a irmã verá o operar de Deus. Eu oro, eu falo, não vejo nada. Entre o ano, sai ano, não acontece nada, pois a palavra vem. Se fores sincero diante de Deus, com boa intenção,
nesse ano que vai entrar, o irmão vai ver o Senhor operar na tua vida. Quanto se ouvia no passado, nos testemunhos, quanta obra, quanto movimento, quanta libertação, quanta maravilha. Será que o poder diminuiu? Ou diminuiu a nossa fé, a nossa crença? A palavra vem. Senhor, quero ver a sua igreja vindo aqui na frente, glorificando o seu nome, dizendo: eu orei e o Senhor operou. Eu fui buscar a palavra e a palavra falou, a palavra me orientou, a palavra prometeu e a palavra se cumpriu na minha vida. Então eu estou aqui glorificando a Deus, irmãos. Tem que aparecer a obra de Deus no meio do povo de Deus. Diminuiu, acabou, está acabando a obra. Não, irmão, irmã, está aqui a palavra. Senhor, quero ver o povo glorificar a Deus. As obras, maravilhas, libertações, consagração, humildade na presença de Deus e o Senhor chamando o povo, purificando e preparando para a vida eterna. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, há necessidade de um aperfeiçoamento. Não fica, irmão, irmã, nos teus primeiros rudimentos, não. Aperfeiçoe a tua carreira espiritual. Aquele irmão ora, eu preciso de oração, eu vou na casa desse, o Senhor te fala: Senhor, quero ouvir a tua oração. Quer encontrar um pouquinho de fé, de confiança, e pela tua oração, o Senhor vai operar na tua vida. Eu vou no culto, vou pedir oração. Hoje veio outros pedidos aqui. Eu nem sei onde é que eu pus, mas diversos pedidos de orações. Mais de 100 pedidos de oração. A gente é ensinado a pedir oração. É ensinado a pedir oração, pede oração, mas a palavra vem: Deus quer ouvir a tua oração. Peça, o Senhor vai ouvir, vai atender, e a tua fé então será aumentada, será acrescentada. Deus ouviu a minha oração. Irmãos, a palavra vem, ou somos crentes ou não somos. É o crente diante de Deus. O Senhor nos chamou nas águas do batismo, o Senhor nos deu o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Temos a certeza da salvação e agora vamos depender. Não, a palavra vem: Senhor quer te ajudar, te atender, consagra-te e verás obras na tua casa, na tua família e na tua vida também. Congregue e ouça a palavra vem mostrando o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, o caminho que devemos seguir. A palavra está aqui, sempre nos ensina e nos guia. Mas a nossa comunhão com Deus, irmão, tem que ser sempre, 24 horas por dia. Está lá no meio, está numa estrada, está no meio do mato, algum lugar, está sozinho, depende de quem? Depende da tua oração. Ele está aqui, vivendo em São Paulo, Deus quer ouvir a tua oração. Então aqui até que cheguemos à unidade, ao conhecimento, ao varão perfeito. Não sejamos mais meninos. Irmão, irmã, era um menino, falava como menino, discorria como menino, mas agora deixei as coisas de menino, agora eu já sou grande. Irmão, irmã,
já cresceste, não és mais menino nem criança, és um crente. Na tua boca tem que sair o conselho, tem que sair uma palavra de consolação, uma palavra de amor, uma palavra de misericórdia, uma palavra de perdão, uma palavra para ajudar, uma palavra para abraçar, uma palavra para abraçar. Seja um pai e não uma criança. Sejamos um pai nesta graça, ajudando os pequenos que vão chegando, precisam de ajuda, carregam no colo, ensina as boas maneiras e Deus te abençoará. Irmão, irmã, vem a palavra, chega de coisa de criança, de menino, seja um homem perfeito diante de Deus. O Senhor te chamou, te colocou, te deu o dom, e agora fica encostado aqui à direita, não. Ninguém me sabe, ninguém me conhece, ninguém sabe o meu nome, eu vivo num cantinho, ali ninguém. Deus te conhece e a palavra vem. Sirva a Deus, ora, fala, profetiza, aquilo que Deus te der, fala e Deus te abençoará. Pois aqui então, ele falava, o apóstolo ensinava sobre a santidade cristã, que é oposta, contrário aos costumes dos gentios. Então, aquele que é chamado, sua vida é em santidade, não no velho homem, na vaidade, entenebrecidos no entendimento, quer dizer, o entendimento escureceu, não, pelo contrário, o Senhor te chamou, te ensinado, tem falado, então a tua mente tem que sempre clarear com as coisas espirituais, com a palavra, com o entendimento, com sabedoria que vem do alto, entenebrecido do entendimento, que é escurecendo, diminuindo, perdendo as coisas de Deus. Não, a palavra vem. O Senhor, por essa palavra, quer soltar alguém, ou quer jogar alguma coisa na mente de alguém, para que essa escuridão vá embora e invada a tua mente e o teu coração, a presença de Deus, a palavra de Deus, o bom conselho, uma oração, enfim, o que é necessário por irmão, então, progredir na vida espiritual e ajudar quem estiver ao teu lado também. Diz aqui, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que havia. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido e tendes prestado atenção, que, quando no trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe, e foram renovados no vosso espírito, no vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Então, o que prevalece nesse povo não é o velho homem, não é o pecado, nem as coisas do mundo. Isso já passou, já acabou. E a palavra vem. Se algum coração está voltando, esse sentimento do velho homem, a palavra vem. O poder da palavra vai expulsar esse sentimento que vem da parte do adversário. E a presença e a glória de Deus invadirá o teu coração. Sentirás a presença do Senhor e o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Por isso aqui ele fala... Ele adverte muito bem, a Irmandade esteja atenta. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Então, no dia, o Senhor nos converteu, passamos pela água do batismo, recebemos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, conforme o Senhor falou. Vou ao céu, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. E aqui o apóstolo então advertia, chamava atenção, vocês têm o Espírito Santo, então tome cuidado. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Está dentro do teu coração, está dentro do nosso coração o Espírito Santo. Não deixe ele triste. Que tua mente, que o teu coração venha ali deixar o Espírito Santo se alegrar com tuas ideias, com os teus pensamentos, com as tuas propostas. E quando vem alguma coisa contrária que o adversário quer pôr, o Espírito Santo então se entristece e a palavra vem, cada um vigie, que prevaleça na tua mente a presença do Senhor, que prevaleça na nossa mente a guia do Espírito Santo, que prevaleça a palavra de Deus, o qual nos garante para a vida eterna. Deus sabe, porque manda a palavra que entra nesse sentido. Eu ando triste, ando aborrecido, Deus sabe o que acontece na minha vida. A palavra vem, vai ao Senhor. Senhor, tira de mim esse pensamento contrário, essa tristeza, e aumenta em mim, faça renovar em mim a presença do Espírito Santo. Senhor te visitará, sentirás a presença do Senhor e verás que Ele é bom na tua vida. Então ele falava, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. E sede entre todos benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. É uma palavra bem clara, bem objetiva para o crente, para a nossa salvação, para a nossa firmeza na fé e na graça. E a minha luta, e a minha prova, a minha enfermidade, tudo está na mão de Deus. Vai orando e Deus sabe o que faz na nossa vida. Sempre Ele fez o que é melhor para a nossa salvação. Eu esperava esse ano e não aconteceu. A palavra veio, está na mão de Deus. Vai acontecer se é a vontade de Deus. Mas esteja, irmão e irmã, seguro que aquilo que Deus fizer na nossa vida é para a certeza, para a nossa segurança, para entrar na glória de Deus. É a palavra que Deus manda, Deus seja louvado. Amém. Juntos, na comunhão, vamos agradecer a Deus.